Vamos comentar com vocês uma questão da UES, Universidade Estadual do Ceará. Atente para as seguintes proposições a respeito da tabela periódica e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Em geral, nos elementos representativos, o número de elétrons de valência cresce da esquerda para a direita. E que são os elétrons de valência? Os elétrons da última camada. Para os elementos representativos, nós lembramos para vocês que são os elementos das colunas altas da tabela periódica, que antigamente nós chamávamos de subgrupo do tipo A. Por exemplo, o grupo 1 antigamente era chamado família 1A. Subgrupo 2, família 2A, onde o número do grupo, o número da família, indicava o número de elétrons na última camada. É evidentemente que ao irmos para o grupo 13, família 3A, 3 elétrons na última camada. Observe que da esquerda para a direita, nós vamos aumentando o número de elétrons de valência. O número de elétrons na última camada. Perfeitamente verdadeiro. Compreenderam? Próxima, os elementos do grupo 2, que antigamente nós chamávamos de família 2A, são denominados alcalinos terrosos. Correto. O grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Lembrar que alcalino é sinônimo de básico. Esses metais reagem com a água, dando origem a bases e liberando gás hidrogênio. Não é verdade? Porém, a afirmação conclui dizendo que eles também podem ser chamados de terras raras. Falso, cabeção. Terras raras são os metais de transição interna, aquelas duas séries que nós representamos abaixo da tabela, porém estão aqui no grupo 3, no sexto e no sétimo período, que nós chamamos de lantanídeos e actinídeos. Lantanídeos, terras raras, ou actinídeos, terras raras. Guarda a informação. Terras raras são os elementos de transição interna, aqueles cuja distribuição termina em F. Tranquilo? Próxima. À medida que a carga nuclear efetiva aumenta, que é a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, o ZEF, é o número atômico menos a blindagem eletrônica, que são os elétrons dos níveis mais internos. Então, nós poderíamos traduzir para os elementos representativos que a carga efetiva seria simplesmente o número de elétrons da última camada. Então, o grupo 1 teria carga efetiva 1, o grupo 2 teria carga efetiva 2, o grupo 13 ou família 3A, carga efetiva 3. A carga efetiva, turma, é a atração entre o núcleo e os elétrons da última camada. É claro que quanto maior a carga efetiva, maior essa atração, mais próximo do núcleo estão os elétrons, menor é o raio. Não é verdade? Então, à medida que a carga nuclear efetiva aumenta, o raio diminui, desde o sódio até o cloro, elementos do terceiro período da tabela periódica. Perfeitamente correto. Uma afinidade eletrônica grande e positiva significa que o ânion é muito estável porque o átomo tende a aceitar um elétron. Se liga, cabeção. Lembra que estabilidade sempre anda junto com baixa energia. Então, a afinidade eletrônica alta significa que ele libera uma grande quantidade de energia para capturar elétrons. Então, após capturar o elétron, o ânion é estável porque o átomo que lhe deu origem liberou muita energia. A energia do ânion é menor, então ele é mais estável. Faz sentido para vocês? Boa! Então, o ânion é muito estável e o átomo tende a aceitar o elétron, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Próxima. Os elementos do grupo 18, são os gases nobres, possuem energia de ionização zero? Não. Os gases nobres possuem as maiores energias de ionização da tabela periódica. Não é verdade? Então, a sequência verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso está aqui na nossa letra A, e a mais fácil da prova.